Tudo bem com vocês? Hoje vai ser o primeiro podcast do Dr. Herculano. Tô abrindo minha casa para vocês e vamos falar um pouquinho aí de cardiogeriatria. Trouxe aqui uma sumidade, meu companheiro aí, meu cunhado, Dr. Kleber Augusto, para falar sobre o coraçãozinho dos idosos. Vou deixar ele se apresentar, pra vocês entenderem porque ele é uma sumidade. Acho que todos de Uberlândia e região aqui conhecem essa fera na cardiologia e que trata tão bem os idosos. Fala aí um pouquinho, Dr. Kleber, de sua formação, sobre você, pessoal que já te conhece, mas não sabe quão especialista e quanto você entende dessa área de cardiogeriatria. Conta um pouquinho de sua história aí para nós. Prazer estar aqui com vocês, viu? Meu irmão e concunhado Herculano. Tá? Até gostaria muito que essas palavras suas fossem realmente verdadeiras, mas nem tanto. Tá? Isso é modéstia pura, meus amigos. Modéstia pura. Esse cara é fera. Bom, mas assim, eu fiz a formação pela faculdade, pela Universidade Federal de Uberlândia. Fiz residência médica em clínica médica aqui também pela UFO. Cardiologia também, eu fiz a residência aqui. E ecocardiografia pelo Hospital do Coração, em São Paulo. Tá? E hoje eu trabalho praticamente o tempo todo na clínica Medicor, né, exercendo a profissão de cardiologista. Tá? E assim, só para deixar vocês assim naquele... Ele consegue ver seu coraçãozinho, porque o cara faz muito, mas muito ecocardiograma. Ele teve uma estadia na Espanha, ele não falou, mas ele vai falar pra gente. Ele teve uma temporada na Espanha lá, quando ele estava fazendo a especialização em ecocardiografia, e ele trouxe um pouquinho ali também dessa visão europeia aqui pra gente. E ele é um cara que está sempre fazendo o melhor, examinando esses idosos, vendo esse coraçãozinho aí de um modo mais de perto. Fala aí, Dr. Kleber, um pouquinho dessa estada sua lá na Espanha. Então, doutor Herculano, o que eu senti é o seguinte, que a nossa medicina aqui, principalmente a nossa cardiologia, eu considero, a gente ouve falar que é uma cardiologia de primeiro mundo, entendeu? A gente não deixa nada a desejar pro exterior. O que faz a diferença é em termos de tecnologia, né? Que aí demanda dinheiro, que eles lá realmente estão na nossa frente, realmente. Mas em termos de profissionalismo, né? De executar as diretrizes, o Brasil não deixa nada a desejar. Muito pelo contrário. A Sociedade Brasileira de Cardiologia é a única sociedade fora dos Estados Unidos que participa como palestrante do Congresso Americano de Cardiologia. Nosso recurso humano, né, é fenomenal. Quer dizer, nós temos profissionais na área de cardiologia, da cardiogeriatria, que é excepcional. Nós temos aqui no Brasil, assim, profissionais que estão aí no mundo, inclusive moram fora, né, que são sumidades aí. E os que estão aqui também são de primeira linha, né? O Dr. Kleber é um que está com a gente. E falando disso um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho da atualização, né? Das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi feita a última atualização em 2019. E peguei alguns temas aí importantes para a gente conversar, né? Sobre entender o coraçãozinho do idoso, como é que a gente pode envelhecer e ter aquele paciente bom, né, com saúde, mantendo aí o máximo de sua autonomia e independência. Então é importante a gente entender esse processo de envelhecimento para que a gente consiga realmente chegar em idades avançadas, mas ainda com qualidade de vida, conseguindo manter aí, né, um dia a dia funcional, estando em sociedade, socializando e em pleno gozo, né, da saúde. Então eu trouxe e a gente vai conversar, fazer um bate-papo sobre isso, justamente para a gente entender esse processo, conhecer esse coraçãozinho e estar falando mais aprofundado sobre o que eu posso fazer
para que esse coração continue bem. Aí eu queria entender, né, Dr. Kleber, um pouquinho, e a gente vai falar de questões de hábitos de vida, quão difícil a gente tem, né, esses pacientes dentro do consultório, no dia a dia, no domicílio, e quão difícil é a gente entender esses pacientes, como eles vivem e fazer com que eles mudem seus hábitos de vida, desde novos até o seu envelhecimento, para que eles tenham aí resultados bons, né, da sua saúde. E aí quando a gente fala em mudança de hábito de vida, a gente fala de evitar o álcool em excesso, de não usar o tabaco, ou seja, de não fumar, de ter exercício físico mais rotineiramente, né? Se puder até diariamente, e questão também de alimentação e cuidados da morbidade. Fala um pouquinho aí pra gente sobre isso, Dr. Kleber. Perfeito, Dr. Herculano. Revendo aqui, você estava falando, eu estava imaginando aqui na minha cabeça que o ano passado, né, 2023, em congresso médico, uma coisa que se falou muito, se repetiu muito, é o seguinte: o que a gente quer com o paciente? É que ele viva bem e mais, não é? E veja bem... É engraçado, né? Se não viver bem, talvez, por que viver mais? Exato. E o que se falou muito? Que toda a tecnologia que a gente tem hoje, né, em termos de exames, remédios, cirurgias, ajuda demais, tá? Mas os trabalhos científicos mostram para a gente o quê? O que impacta na nossa vida, na nossa saúde, principalmente pensando em futuro, duas coisas: não engordar e fazer exercício. Não engordar encaixa assim na alimentação, né? E o exercício. Isso são duas coisas simples, tá? Que a gente fala há muito tempo e que os trabalhos atuais, vários trabalhos publicados o ano passado, mostram exatamente a mesma coisa. Então, pensando em futuro, duas coisas bastante simples que faz a diferença na nossa vida. E né? é tão engraçado, né? A gente fala de hábitos, são coisas simples, quer dizer, é a gente mudar e a gente vai acabar plantando aquilo ali e colhendo frutos bons, né? Mas o quão difícil é a gente convencer esse pessoal, né? E aí eu falando em sociedade, em população, em termos gerais, quão é importante uma educação em saúde e a gente estar dentro da casa desses pacientes para fazer que eles mudem realmente esses hábitos e eles acabem, junto com essa boa alimentação, atividade física, eles vão colher um futuro aí, um envelhecimento saudável, né? Vai ser um idoso aí com uma boa saúde, né? Mas como é interessante, né? A gente fala em tecnologia, fala de tudo, mas no final a gente sempre volta em coisas básicas, né? Alimentação, hábitos de vida mesmo ali, exercício físico, né? Isso é uma coisa assim tão importante. Você está falando tudo que falou nos congressos de cardiologia do ano passado. Perfeito. O que a gente tem procurado? Igual nós falamos, né, que a tecnologia, a consulta, os exames fazem a diferença, mas a gente tem procurado gastar mais tempo no consultório para convencer o paciente da importância na mudança do estilo de vida. É difícil. Isso é que impacta, isso é que faz a diferença, entendeu? Tudo que a gente faz é importante, sem dúvida, mas se a gente convencer o paciente a mudar esse estilo de vida, é o que faz a diferença. E a coisa mais importante, olha só que engraçado, né? Isso já não é uma coisa de agora, né? Desde sociedades antigas, há muito tempo, a gente trata disso como uma coisa natural do ser humano, que é envelhecer, né? Nascer, crescer, envelhecer, morrer. E a gente tem que entender que desde as antiguidades, né? A gente já tinha mitos engraçados. Olha um mito troiano, para vocês terem ideia. A Mardilha de Titonos. Vida eterna pedida a deuses, mas ao mesmo tempo esqueceu de pedir a eterna juventude. Quer dizer, desde lá já tem essa preocupação, né? Como é que eu vou ter uma vida eterna? Aí vem esse complexo, eu tenho a vida eterna, mas eu vou envelhecer, então eu não vou ter o envelhecimento tendo aquela juventude, né? Aquela força da juventude. Então, assim, desde muito tempo a gente já está percebendo, e isso é natural, né? Do ser humano, a gente percebe essa preocupação. Então, daí a gente quer
falar um pouquinho da peculiaridade dos idosos, e eu vou trazer agora um tema muito importante para você debater aqui para a gente, doutor Kleber, que é levar para dentro da sua casa coisas que você tem que entender, né? A gente vai falar um pouquinho aqui dos riscos, realmente, das doenças cardiovasculares, né? E dos inúmeros comorbidades que vêm junto com esse paciente idoso. Que é isso, a gente acabou de falar. A população vai envelhecer, a sociedade sempre é assim, a preocupação já é lá das sociedades antigas. E a gente tem essa população que não para de envelhecer. Haja visto que hoje já a meia-vida aí da população aqui no Brasil chega a 77 anos quase. Nós já temos uma população aí que não para de crescer acima dos 80, 90 anos, já estamos tendo centenários, né? Existem países do primeiro mundo que já tem muitos centenários. Quer dizer, cada vez mais nós temos que dar uma importância maior a essa população muito idosa, aos super idosos. E aí a gente tem que preocupar. Bom, já que a gente fala de tanta mudança, os fatores de risco e essas inúmeras doenças. Fala um pouquinho aí, doutor Cléber, dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, como a gente cuidar, de certa maneira, dessas multimorbidades, para que esse idoso, ainda que envelheça, e aí a gente não consegue essa juventude eterna, né, estar velho em pleno gozo da juventude, mas a gente sabe que ele vai estar velho e cuidando de várias doenças. Fala dos fatores de risco, como é que a gente pode controlar esses fatores de risco, mudar isso e tentar fazer com que esse paciente, que essa pessoa envelheça apesar de ter doenças, mas controladas e viver bem e ter qualidade de saúde nesse envelhecimento. Fala aí um pouquinho pra gente sobre isso. Então, doutor Herculano, nós falamos aqui, ficou bem claro, né, de duas coisas que protegem muito. Não engordar, fazer exercício. Perfeito. Agora, tem alguns pontos específicos que a gente tem que agir isoladamente e que traz proteção para o paciente também. E uma coisa muito importante, um fator de risco importante, é a hipertensão. Tá? O que acontece? Gente, olha isso, hein? Hipertensão. Nós temos que entender, e agora vai contar um pouquinho dessa história para nós, porque é uma coisa que muda a vida das pessoas. É um fator de risco nesse envelhecimento que pode trazer problema. Então, atenção aí o que o Dr. Kleber vai falar. Olha só, Herculano, estatisticamente é uma coisa muito interessante. Da população adulta, 23% da população adulta é hipertensa, quer dizer, de cada 5, 1 tem pressão alta. No idoso, que é a população que você trata mais, o idoso acima de 70 anos, 71% tem hipertensão. Gente, isso é de chocar, né? Olha só, quando ele fala em adultos, né, nós estamos falando, já passou a fase ali, e a gente vai dizer, já não é criança, mas não é adolescente, já estou na fase adulta. Então, 20%. Ou seja, quase 1 em cada 5. Até crianças têm hipertensão. Agora, idosos chegam, gente, a beirar 70%, 80%. Gente, quase todos vão ter. Você entende isso? Então, envelhecer, a gente tem que ir atrás desse diagnóstico, a gente tem que cuidar. Fala aí, doutor Kleber, como é que a gente vai fazer o diagnóstico, como é que a gente vai cuidar desse paciente para ele envelhecer bem? Então, Herculano, e aí vem uma questão bastante importante, que é o seguinte: hipertensão é uma doença traiçoeira. A maioria das pessoas que tem pressão alta não sente nada. Quantas pessoas que você atende, eu atendo, principalmente eu que trabalho com a cardiologia, que vai no consultório fazer um check-up, sintoma nenhum e com a pressão lá em cima. E isso muitas vezes gera uma dificuldade para a gente tratar o paciente. Muita gente fala o seguinte: eu não sinto nada, né? Para que eu vou tomar remédio? Não é isso que preocupa com a hipertensão. O que preocupa com a pressão alta é o que ela provoca dentro da gente, que a gente não percebe. E problema onde? Cérebro, coração e rim. Os 3 órgãos principais. Então, a gente tem que deixar bem claro que tratar a hipertensão não é que vai mudar alguma coisa agora, mas vai evitar muito problema no futuro. Entendeu? Gente, tem que pôr isso na cabeça do paciente. Olha que coisa importante. De novo, nós estamos voltando, né? Para as questões da gente entender quão importante é confiar no seu médico. Quão importante a hora que for lá e escutar. Porque, igual o Dr. Kleber falou, hipertensão, ela é assintomática na maioria dos pacientes.
ela não traz sintoma, ninguém vai sentir, vou ter dor de cabeça. Não, a maioria das vezes é assintomática. Mas a gente tem estudo que mostra que quase a metade daqueles que chegam em infarto ou em AVC, eles eram hipertensos e não sabiam. E isso, ele já está há 5, 10 anos com a doença, hipertensão no corpo, e o paciente não sabe porque é assintomático. Então, é muito importante, procure seu médico mais cedo, principalmente a partir dos 40, para você fazer esse check-up, esse acompanhamento. Procura seu profissional, um bom profissional, que vá te dar aí todas as orientações, as rotinas, para que quando chegar e fazer esse diagnóstico, você possa cuidar, porque isso tem que ser cuidado. Isso vai te proteger no teu envelhecimento. Isso vai evitar que você tenha o que o Dr. Kleber acabou de falar, um infarto, um AVC, uma lesão renal, né? Que a maioria das pessoas que vão, por exemplo, para diálise, é pela hipertensão não cuidada. Então são doenças que vão ter como complicação uma hipertensão não tratada. Então é muito importante você estar com esse médico e confiar e tratar, porque é realmente um fator de risco para o adoecimento da parte cardiovascular e esse coraçãozinho vai sofrer caso não se trate. Não é isso, doutor Kleber? Fala aí. Herculano, vamos voltar no começo da nossa conversa? Se a gente for seguir as diretrizes, o que são diretrizes? São os trabalhos científicos que são mostrados para a gente qual que é a maneira correta de tratar o paciente. Tá? E se a gente for seguir as diretrizes de como tratar a pressão alta, qual que é o tratamento número 1? Mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida é a primeira opção no tratamento da hipertensão. As recomendações são que você deve tentar com o paciente 30 dias de mudança no estilo de vida, que nós já conversamos aqui no começo, para depois iniciar o tratamento medicamentoso. Muitas vezes, confesso que a gente não faz isso porque o paciente fica impaciente de esperar. Mas se a gente for seguir o correto, seria isso, é o começo da nossa conversa. E a gente entender, né? Porque a gente tem que mudar esses hábitos. Fazer essas mudanças vai, por exemplo, corrigir uma hipertensão, né? Igual o Dr. Kleber falou desde o começo, obesidade, nós vamos conseguir mudar esse curso, né, de doença no envelhecimento com o paciente com aumento de peso, nós vamos corrigir um monte de coisa. Então, temos que entender quão importante mudanças de hábito de vida na vida desses pacientes é importante. Até as diretrizes, gente. Vamos mudar os hábitos para depois medicar. Isso é o certo. Só que quando esse paciente vem, muitas das vezes ele vem ansioso, é difícil segurar. E às vezes tem que tratar mesmo, né, doutor Kleber? Não tem como a gente segurar esse paciente, não é isso? Tem que tratar, mas a opção número 1 é realmente essa daí, tá? E aí vem depois toda a gama de tratamento que a gente tem, né? Em termos de, aí entra a tecnologia que nós falamos, né? E medicamento e tudo mais. E que realmente faz a diferença, né? Isso evita, conforme o Dr. Herculano já falou, infarto, AVC, insuficiência renal, uma série de outras comorbidades aí. E falando assim, porque a gente tem que entender, quando a gente fala no envelhecimento, a gente está falando num processo, né? De até chegar lá e aquele paciente avançado da idade vai ficar ali acima dos 60 anos, que é o idoso, e muito idoso acima dos 80. Então, muitas das vezes, o Dr. Kleber vai pegar pacientes mais novos que tem que entender esse processo e chegar lá na frente bem tratado para não ter essas complicações. Aí sim ele vai chegar com autonomia e independência, fazendo, né, sua vida da maneira que ele bem entender. E se esse paciente não fizer, ele vai acabar tendo essas complicações que vai limitar ele a um monte de coisa, vai tirar dele essa autonomia e independência. Então, daí é importante a gente entender quão importante esses pacientes, principalmente os idosos, para tratar, a gente precisa dos familiares, precisa de entender ele nesse contexto, né, doutor Kleber? Porque tratar alguém que às vezes não está com o pleno gozo das suas capacidades mentais, tomar remédio na hora certa, isso é muito complicado. Então vamos falar um pouquinho de medicação, porque é uma tecnologia, ela tem um grande efeito, ela tem um resultado, ela protege, ela evita tudo que a gente já falou, mas existe a questão do paciente tomar essa medicação, né? Existe ele estar ali no dia a dia, no horário certo, fazendo uso das medicações.
Me fala das dificuldades que você tem desses pacientes idosos, com os familiares, doutor Kleber, para eles aderirem a esse tratamento, né, farmacológico, eles estarem tomando as medicações no seu tempo, da maneira adequada. Me fala aí um pouquinho de sua experiência. Doutor Herculano, só para um detalhezinho aqui para provar que o que nós estamos falando tem muito sentido, o paciente que faz gastroplastia. Gastroplastia é a cirurgia bariátrica, que é a redução a cirurgia para redução do estômago, certo? A maioria desses pacientes, a maioria mesmo, hipertenso e diabético. Quando eles fazem a cirurgia, eles emagrecem muito, né? 20, 30 quilos, a maioria para de usar medicamento. Olha que importante. Entendeu? Então, tá aí uma prova que a mudança do estilo de vida faz diferença enorme. Agora, partindo para o medicamento, aí vem uma outra dificuldade que a gente tem. O paciente morre de medo do comprimido, né? E não tem medo da pressão alta. A gente conversa muito com o paciente, que a gente brinca até que ninguém no mundo morreu porque tomou remédio de pressão. Muita gente morre por causa da pressão alta, né? E quando a gente convence isso, fica mais simples de tratar. Mas é um paradoxo. O paciente tem medo do comprimido e não tem medo da hipertensão, né? Tinha que Qual é ser o importante contrário, né? aderir, né, a esse tratamento, falar, vou tomar, estou com esse paciente. Agora, é uma coisa que a gente vê, e esse paradoxo existe, porque muitas das vezes a gente fica até assim, né? O paciente vem, a gente vê que a pressão não chegou ali no nível pressórico desejado, e a gente fica assim, será que esse paciente está tomando medicação? Será que ele realmente toma no horário certo? Será que esse paciente... E a gente vê quão é difícil ele estar realmente aderindo a esse tratamento, né? Que coisa incrível. Herculano, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você já usou antibiótico, não já? Já, nossa, Você já difícil. usou 14 dias de antibiótico? Meu Deus do céu. Não é difícil? A Agora você imagina dificuldade... fazer isso a vida toda. Gente, a coisa mais a gente tem que transferir e falar disso sempre, né? E quando a gente passa por isso, realmente a gente fala assim, meu Deus, você vai tomar antibiótico por dias e você esquece o horário, passa. Então, assim, é muito importante, né? Quando a gente vai fazer o receituário, lembrar, nossa, mas o paciente toma várias medicações e como eu vou fazer esse paciente tomar? Deixar naquele horário, um horário mais fácil... Tem alguém que vai dar a medicação para aquele paciente? Porque a gente, quando tem que tomar, para a gente lembrar, quantas vezes a gente esquece, né? Um antibiótico, simples antibiótico, por alguns dias. Imagina todo dia. Pois é, você está falando aqui, eu até lembrei de um paciente meu, um professor meu, que eu gosto muito dele, que ele falava isso para a gente. Você quer tratar bem o seu paciente, é bom você sentar no lugar dele. Você sentir como que é a situação, entendeu? Porque pra gente, às vezes, falar é simples, né? Mas você viver aquela situação que pro paciente é uma coisa nova. Ele fica apavorado, entendeu? A gente que convive com isso todo dia, toda hora, é o dia a dia. O paciente é uma novidade. Então, se você sentir ele, como que ele se fica ali, você consegue, às vezes... Você falou uma coisa brilhante, né? E vem de professor. Então, assim, a gente... Que coisa bonita, né? Que vai passando de professor para professor e de pessoa para pessoa. Gente, sentar lá do outro lado, entender como é que esse paciente está dentro da casa dele, né? Primeira coisa, polifarmácia, mais de 5 remédios para o idoso. Sempre pensar como é que eu posso reduzir o número de remédios que esse paciente vai tomar por dia. Quer dizer, o cara toma 3 remédios de pressão em horários diferentes. Às vezes eu vou conseguir dar um remédio que substitua todos esses. Quão importante é a posologia. Quer dizer, ele vai tomar uma medicação ao invés de várias. Então, pensar nisso, sentar lá no banquinho, pensar como esse paciente está fazendo. Então, isso é importantíssimo. Quer dizer, como é que eu vou tomar um remédio de 8 em 8, outro de 12 em 12, e se eu tomar um, substitui todos. Então, pensar como ele vai fazer, como é que eu vou facilitar isso na vida desse paciente. Então, simplificar essa posologia é tão importante, né? Porque esse paciente vai aderir melhor, ele vai conseguir tomar as medicações. Então, isso é uma coisa que é de consultório, real, de todo dia, tem que ser feita. Né? O doutor Cleber acabou de falar e a gente, às vezes, né, esquece de estar sentando ali do outro lado e pensando como facilitar a vida para esse paciente. E a coisa da gente
tentar entender também, né, doutor Kleber, nos idosos, eu queria te perguntar sobre isso, é porque às vezes a gente vai dar aquela dose, e a maioria dos estudos são em pacientes mais novos, né, não muito idosos. Nesse paciente muito idoso, às vezes a gente tem um efeito daquela medicação de uma forma, vamos dizer assim, maior, né, com mais intensidade. Como é que a gente faz isso no idoso, né? Sempre dando aquela medicação, às vezes numa dose menor e vai adequando, né? Sem aquela pressa, porque às vezes a gente vai causar ali na hipertensão, hipotensão, ou na diabetes, uma hipoglicemia e assim por diante. Me conta um pouquinho aí do seu dia a dia aí nessa prescrição, nessa questão da posologia, desses pacientes idosos, de como a gente cuidar desse coraçãozinho e ficar com esses idosos aí com segurança nas suas casas tomando essa medicação. Me diz aí um pouquinho. Realmente, Herculano, a gente fala muito no idoso frágil, né? Esse idoso frágil é um paciente que a gente tem que ter realmente muito cuidado. Em relação à pressão que nós comentamos agora há pouco, existe a famosa curva em J, né? Se você for abaixando muito a pressão dele, você mais causa problemas do que benefício. Então, o idoso frágil não pode ser igual o adulto normal, não. Você tem que, às vezes, manter a pressão dele um pouquinho mais alta para evitar problemas, tá? Outro problema com o idoso é o paciente que tem coronariopatia. O que é coronariopatia? É entupimento nas artérias do coração, tá? Esse paciente, por exemplo, se fizer hipoglicemia, hipoglicemia é a queda do açúcar no sangue. Você pode agravar o quadro do coração do paciente. Então, o idoso frágil é aquele paciente que você tem que estar mais perto e sendo mais complacente com o tratamento dele. Não pode ser muito rígido, não. É a questão que a gente fala muito da individualização do tratamento, né? Cada paciente é um paciente. E o idoso frágil tem as suas peculiaridades. Olha, gente, ele falou aqui tudo que eu queria ouvir. Individualização do tratamento, principalmente nos idosos. Sabe, os estudos todos mostram naqueles adultos jovens, né? Que vai ter já um resultado esperado, que lá tá mostrando o estudo. Então, dou tanto de antihipertensivo, vou ter resposta tal. E já nesse idoso, né, de certa maneira muito idoso, que já vem com vulnerabilidade, com fragilidade, eu faço uma medicação e às vezes eu vou ter um efeito muito avassalador, que é essa nível aí, essa queda em J, que esse paciente pode ter uma hipotensão, queda, aí ele pode ter trauma, fratura, né? Eu posso ter ali... É a maior preocupação que você tem com o paciente, não é, doutor Herculano? Demais. Fratura, né? Fraturou. É o grande. A gente fica preocupadíssimo porque vai levar a mais hospitalização, maior mortalidade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que tratar, eu tenho que ir devagar com esse idoso para que eu também não cause algum problema. Então, tem que ser individualizado. Ele falou a palavra que eu queria ouvir, individualizado. Parabéns, doutor Kleber. Cada paciente desses, principalmente os idosos, tem que ter aquele trato individual bem específico para aquele indivíduo, para que ele tenha o melhor tratamento para ele, para que ele tenha esse envelhecimento ou mantenha-se ali num status bom, né? Sem ter risco de queda, de hospitalização e até mesmo de morte, não é isso? Eu queria também, doutor Kleber, aqui tratar de um outro tópico que eu acho também que é hipertensão, e aí vem logo o outro, né? Que a gente já está pensando ali na síndrome metabólica, né? Que aí vem diabetes, vem obesidade, vem dislipidemia, vem aquele pacote de coisas. E tudo tem a ver desde o começo que a gente está falando. Hábitos de vida, mudanças, né? O cara tá ali praticando exercício, o cara tá ali evitando a obesidade. Como é que a gente faz isso e é tão difícil? Então vamos falar um pouquinho de tratamento do diabetes nesses pacientes idosos, doutor Kleber, e falar um pouquinho aí desse complexo mundo, né, de cuidar desses pacientes com diabetes, com essa alteração dessa glicemia, porque é uma doença que aumenta muito o risco, muita mortalidade desses pacientes,
né? A capacidade funcional, aumenta o risco de institucionalização, é difícil demais de manejo dessa doença no idoso. Fala um pouquinho para mim da sua experiência, né? Desse tratamento de diabetes nesse público aí idoso, para que a gente possa estar orientando e também pensando nesse coraçãozinho saudável, não é isso? Fala aí um pouquinho para mim. Realmente, o diabetes, o que eu vejo da importância do tratamento é quando o paciente foge um pouquinho do tratamento, as complicações vêm mesmo, né? E são complicações bastante importantes, como a coronariopatia. Coronariopatia é o entupimento das artérias do coração. A insuficiência renal, e a insuficiência renal é uma preocupação a mais porque rim não tem remédio. Rim estragou, acabou, entendeu? A hemodiálise, a vida do paciente complica demais. E em relação ao diabetes ainda, as consequências para o cérebro, né? Então, o tratamento do diabetes é uma coisa assim importantíssima, né? Da mesma maneira que o tratamento da dislipidemia. O paciente idoso, geralmente, ele tem algum grau de entupimento de gordura nas artérias. Quando esse paciente trata a dislipidemia adequadamente, ele diminui em 30% a chance dele de ter infarto e AVC. 30% em medicina, Dr. Herculano, é muita coisa. Não. Então é um tratamento gente, muito olha esse número e eficiente. você imaginar que eu posso trazer isso para um paciente. Ou seja, um tratamento que eu vou diminuir 30% a chance de ter um evento. Você imagina isso? Gente, não podemos fechar os olhos, né? Idoso, esse coração saudável precisa de uma busca aí eterna, né? De condições aqui, né? Da área médica, de procurar o seu médico, estar em acompanhamento para que ser tratado. 30% é demais, né, doutor Kleber? Isso muda diretamente o que esse paciente vai envelhecer, que esse coração saudável não é isso? É o que a gente comentou aqui, Dr. Herculano. 30%, às vezes a pessoa que está ouvindo a gente aqui fala, não, mas 30% em medicina, gente, é muita coisa. Quando a gente consegue diminuir uma doença em 10%, 8%, 12%, a gente fica feliz. Se você diminui em 30%, é bom demais, entendeu? Então, é um tratamento hoje que não se discute mais. Tem que fazer. Não tem mais dúvida dos benefícios que esse tipo de tratamento traz para o paciente. Tem que fazer. Fazia 2 adendos aqui já entrando aí, só para a gente entender, né? Diabetes, então vamos lá. Critério diagnóstico, né? A gente vai ver a glicemia ali, maior ou igual a 126. Então a gente já tem aí um critério. Ou a glicemia, ao acaso, maior do que 200, né? Maior ou igual a 200. O teste oral tolerância à glicose, também maior ou igual a 200. Ou hemoglobina glicada maior do que 6,5%. Bom, a gente vai focar nisso como diagnóstico, ou seja, quando vai procurar um médico, a gente entender, a gente sabendo que esse é o critério diagnóstico e a gente tendo essa avaliação laboratorial, a gente vai ter um paciente na frente da gente com critério de tratar. E aí vamos fazer um tratamento com certeza medicamentoso, mas basicamente também, como o Dr. Kleber falou desde o começo, a gente está batendo na tecla, mudanças de hábito, exercício físico, boa alimentação. Porque não existe tratamento dessas doenças sem essas mudanças. Só a medicação também não teremos um bom resultado. Não é isso, doutor Kleber? Dr. Herculano, posso fazer uma pergunta? Pode mais. Na verdade, é uma pergunta que muitos pacientes fazem para a gente no consultório, né? Eles falam o seguinte, o paciente fala, eu tenho diabetes, eu vou ser para sempre diabético? Ou se eu fizer alguma coisa, eu posso deixar de ser diabético? Como é que funciona isso daí, Dr. Herculano? Olha, essa é uma pergunta cabulosa e assim, que a gente vai acompanhar, né? E a gente vai estar com esse paciente monitorizando e tratando ao longo do tempo e ao passar dos anos. Então, quando chega um paciente para a gente, já com uma síndrome metabólica, aquele paciente que já tem uma genética, porque como é uma doença multifatorial, a gente tem esse perfil genético,
mas a gente tem um paciente que está envelhecendo já com obesidade, já com uma dislipidemia, já hipertenso. Esse paciente já vem ali para a gente com um monte de alterações que a gente vai ter que focar e tratar. E a gente entende que quando esse paciente muda tudo na vida dele e ele consegue encaixar esses hábitos e ele realmente perde peso, esse paciente consegue fazer exercícios e esse paciente consegue ter regularidade, uma boa alimentação, às vezes a gente consegue fazer com que esse paciente consiga níveis glicêmicos sem a gente precisar de medicação. Não é isso, doutor Kleber? Olha a importância, gente. A gente, às vezes, muitas das vezes, vai ter que tratar pro resto da vida. E esse paciente tem diabetes pro resto da vida. E eu vou ter que estar fazendo e monitorizando com exames o resto da vida. Mas é possível, sim, que eu consiga, através de alterações dos hábitos de vida desse paciente, que ele não use medicação. Não é isso? Fala aí um pouquinho para nós. Pura verdade, doutor Herculano. E a prova disso, que nós já falamos agora há pouco, é o paciente obeso que faz a gastroplastia, né? A redução de estômago. Muitos são diabéticos, muitos param de usar medicamento. Param mesmo, gente. Nada, sabe? E então, só que aí é aquela condição forçada que ele fez ali e tirou uma parte do estômago dele, né? E aí ele acaba fazendo uma redução na quantidade, no tipo de alimentação, e normalmente ele já está inteirado com as mudanças de hábito, e esse paciente acaba tendo esse resultado maravilhoso, que é não tomar medicação. Mas sempre a gente vai estar preocupado. Então, assim, esse paciente, para ele não precisar fazer uma gastroplastia, fazer aí uma retirada de parte do estômago, e muito menos tomar remédio, a gente precisa dele realmente estar inteiramente realizando, mudando os hábitos de vida e praticando isso no dia a dia, tá certo? Doutor Herculano, só um adendozinho aqui a mais. A síndrome metabólica é muito importante para a gente, né? Mas o paciente leigo, às vezes, síndrome metabólica? O que é isso? Dá uma palhinha aí para os pacientes, não, para os nossos ouvintes, o que é a síndrome metabólica? Gente, a gente tem que estar muito atento, né, para esses detalhes, porque assim, são coisas que são imperceptíveis e que muitas das vezes as pessoas não vão estar vendo isso. Então, por isso que é tão importante procurar uma ajuda médica, esse acompanhamento, para que a gente possa fazer mudanças, né, dessas pessoas, né, para esse envelhecimento saudável, mudar essas condições. Então, quando a gente vê um paciente com síndrome metabólica, a gente está vendo um paciente que vem apresentando uma hipertensão, que vem apresentando aí uma dislipidemia, que é essa alteração aí no metabolismo dos lípides, né, no sangue, ou seja, das gorduras no sangue, para vocês entenderem melhor, né? E aí a gente vai ver aquelas gorduras ruins, o LDL aumentar, o colesterol total em si aumentar, a gente vai ver isso como parte dessa síndrome. Esse paciente que vai vir com obesidade, normalmente esse paciente também já está iniciando ou começa a apresentar os níveis glicêmicos com alteração, e aí vem o diabetes, ou seja, ele vem com várias doenças ao mesmo tempo, apresentando uma complexidade de inflamação nesse organismo. Esse organismo, com essas várias doenças, começa a ter uma inflamação em todo o organismo, e junto com isso vem um chuvalho de possíveis complicações a cada ano que passa. Então é tão importante a gente cuidar, e o Dr. Kleber vai falar um pouquinho disso, porque aí vem os riscos que a gente acabou de falar, e os riscos principais ele vai falar pra gente, que são os desfechos aí, né? Cérebro, coração e rim são os principais órgãos, porque quando a gente não se trata ou fecha os olhos para essa alteração, essa síndrome metabólica, a gente está vendo que esse paciente, que essa pessoa vai evoluir com possibilidade de apresentar algum evento. Fala aí pra gente, Dr. Kleber, sobre essa síndrome um pouquinho e desse tratamento para que esse paciente não venha ter esse desfecho. Fala um pouquinho desse desfecho, de tudo isso pra gente. Todas essas complicações aí, doutor Herculano, acabam acarretando problemas no coração, nos rins, no cérebro, que são sequelas, né, que ficam para sempre, entendeu? Então, quando não cuida, quando não segue um tratamento adequado,
vai pagar um preço, não tem jeito, tá? E o preço é alto. Então, vale a pena cuidar disso com todo carinho, seguir as recomendações do seu médico, tratamento, para você não pagar eh, essas consequências que vêm e vêm mesmo, e Gente, são pesadas. quando ele fala de consequência, você imagina, ó, ele tá falando aqui em acidente vascular cerebral, derrame, famoso derrame. Ou seja, um paciente ter aí uma doença, né, vascular cerebral que vai trazer aí uma dependência desse paciente. Esse paciente vai ficar com déficit motor, vai ficar aí restrito, né, com a capacidade mental restrita, vai ter várias complicações. Você pensa aí no infarto, que esse paciente vai apresentar uma insuficiência cardíaca, vai ter um coração fraco, já não vai conseguir fazer uma atividade física, já aí começa a ter tanto de gravidade que esse paciente talvez nem para caminhar ele consiga fazer mais uma simples caminhada. Tem pacientes com tanta gravidade, né, doutor Kleber, que não consegue pentear o cabelo porque tem um coração, uma bomba que já não está funcionando por ter tido uma lesão aí nesse coração, por não ter cuidado bem durante sua vida. Ou então ir para uma terapia renal substitutiva, né, que é hemodiálise, em que esse paciente perde esse rim e tem que fazer aí uma hemodiálise para que ele possa tirar as excretas, né? Porque esse filtro rim não está funcionando mais. Então ele falou de 3 coisas tão importantes que a gente tem que entender, né? Que nós precisamos entrar na vida dessas pessoas, mudar esses hábitos para que a gente possa ter um envelhecimento saudável e ter essa população chegando em idades avançadas, mas essas populações estando bem, com seu coraçãozinho saudável, não é isso, doutor Kleber? Dá aí um alô para esse pessoal. E, gente, juízo, vamos lá, vamos procurar o médico desde os 40 anos, vamos fazer acompanhamento. Essas doenças que a gente falou, a maioria são silenciosas. A maioria delas não vão trazer grandes sintomas, a não ser quando já estão agravadas, já quando estão descompensadas. Então, procure seu médico, vamos fazer a rotina. Aos idosos que já têm essas doenças, vamos estar de perto com o seu médico, fazendo acompanhamento, exames periódicos, avaliações, para que a gente possa aí sim dar a vocês a possibilidade de envelhecer e envelhecer com qualidade de vida. Fala um pouquinho aí, vamos despedir e vamos falar mais um pouquinho, doutor Kleber, do que você pode deixar aí de experiência e de orientação para o nosso público aí. Um abraço para todos. O doutor Herculano, que nós falamos aqui, o que a gente quer para o nosso paciente? Que ele viva bem e mais. Se ele Olha não, isso. se ele não seguir essas recomendações, né, ele tem que acreditar nisso que a gente está falando. Acredita, faz a diferença. Se ele não for seguir tudo isso que a gente falou em termos de estilo de vida, de tratamento com remédio e tudo mais, ele não vai viver bem e nem mais. Entendeu? Então, gente, olha esse final. Aí. Nem bem e nem mais. Por quê? As pessoas que não fazem esse tratamento, e aí a gente vê isso lá em 1960, 1950, quando a gente não tinha, né, o entendimento disso, e não existiam fármacos para a gente mudar a história dessas doenças, a gente via a maioria das pessoas infartarem com essas doenças cardiovasculares com 40, 50 anos. Então a mortalidade era muito alta aí desses pacientes. E hoje a gente tem como mudar isso. É viver mais. Ou seja, eu prolongar o número de anos vividos por essa população. Mas eu tenho que pensar também em qualidade de vida, viver bem. Então tudo que o Dr. Kleber falou faz muito sentido. Se eu não cuidar, se eu não tratar, eu não vou viver mais e nem vou viver bem. Fica aí a dica. Vamos procurar aí um bom acompanhamento médico, né? Em cardiogeriatria é tão importante isso. Não só aquele paciente que já vem com as doenças, com as complicações, mas também entender que esse processo de envelhecimento a gente precisa mudar ele para a gente chegar com essa população vivendo mais, vivendo bem e com essa população aí em pleno gozo da sua saúde. Abraço a todos, obrigado pelo primeiro podcast, Dr. Herculano. Vamos ter próximos aí. E com certeza eu queria, Dr. Kleber, que você logo pudesse estar com a gente de novo para a gente debater alguns outros temas específicos. Tá bom? Sim,
Foi muito bom, Dr. Herculano. Valeu demais, tá? Eu acho que se quem ouvir a gente acreditar um pouquinho, né, nisso que a gente falou, tem certeza que ele vai viver melhor. Entendeu? Mas foi Fica muito a bom. dica. Obrigado, viu, Dr. Herculano? E vamos programar os próximos. Tem muita coisa interessante ainda para a gente falar e coisas interessantes e importantes, acreditem, né? Gente, fica a dica. Vamos fazer de tudo para viver mais e viver bem. E a gente vai trazer novos temas aí, que a gente vai levantar e entender o que mais hoje é problemático, é confuso, para esclarecer para vocês e trazer para vocês aí de uma maneira simples, aqui no conversa, no bate-papo, abrindo a porta da minha casa, para que vocês aí possam realmente se inteirar melhor, esclarecer a respeito dessas alterações que a gente tem nesse processo de envelhecimento, dessas doenças, comorbidades, e a gente possa, de maneira simples, ir aí esclarecendo e trazer para vocês, lógico, fazerem a mudança na vida de vocês e trazer as melhores condições para, em conjunto com a gente, vocês possam realmente fazer as melhores escolhas e que envelheçam de forma saudável e tenha aí realmente um bem na sociedade, na vida, uma socialização. Abraço a todos. Amém. Parabéns.